Rio TV Câmara está completando 15 anos e a gente vai relembrar grandes momentos que passaram na sua telinha. Está no ar o Rio TV Memória. Em 2009, a Secretaria de Segurança Pública instalou uma unidade de polícia pacificadora na comunidade do Batã, em Realengo. 2 anos depois, foi inaugurado um programa de desenvolvimento para jovens. Esse foi o tema de uma reportagem do programa Espaço Comunitário, exibido em 2011. Olá! O Jardim Batã, em Realengo, foi uma das primeiras comunidades a ganhar uma unidade de polícia pacificadora aqui no Rio. Isto foi em fevereiro de 2009. Agora, o Batã recebe outra iniciativa. É lá que funciona uma das 6 agências de redes para a juventude aqui no Rio. A ideia do projeto é tratar de forma diferente o futuro de moradores de áreas carentes. Em vez de mais um curso profissionalizante, a agência quer trabalhar a criatividade e o senso crítico dos participantes. A repórter Silvia Serra foi ao Batã e conta como funciona essa agência. A favela do Batã, que tem aproximadamente 70 mil moradores e está localizada no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio, é uma das 6 comunidades onde foram instaladas as chamadas Agências de Redes para a Juventude. Uma iniciativa que tem como meta mudar o futuro dos moradores de comunidades carentes. A agência não é um centro de cursos profissionalizantes. O objetivo do projeto é estimular o senso crítico e a criatividade dos jovens para que eles possam atuar como agentes de desenvolvimento da comunidade onde moram. Este jovem já trabalhou em diversos segmentos. Foi até garçom, mas hoje é um exemplo do perfil do que está sendo desenvolvido pelo projeto nas comunidades. Esse aqui é o Rafael. Ele tem 2,5 metros de altura. Esse rapaz assim grande, já pensou, claro, em ser jogador de basquete. Mas olha, ele está com 29 anos e o que ele quer mesmo é se envolver com as questões sociais aqui da comunidade. Não é verdade, Rafael? Sem dúvida. É algo que nós estávamos precisando, entendeu? E com toda essa mudança que a comunidade teve e está passando, esse processo de transição, chegaram, obviamente, as ONGs e os projetos, e a agência é um desses projetos que tem acontecido no Batã, entendeu? A UPP da comunidade do Batã foi extinta esse ano após uma política de segurança adotada pela intervenção federal. A Constituição de 1988 completou 30 anos da sua promulgação. Ela ficou conhecida como cidadã. Nós temos um programa que mostra cada ponto do texto constitucional. A Constituição expressa claramente os direitos e deveres individuais e coletivos de cada cidadão. Todos são iguais perante a lei. Essa afirmativa garante aos brasileiros e estrangeiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sendo assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Não há mais tortura ou tratamento desumano. É importante registrar que está proibido o anonimato, mas é garantido o sigilo da fonte sempre que necessário. É livre a manifestação do pensamento. O direito de resposta também está assegurado, assim como o exercício de qualquer trabalho estabelecido por lei. Está liberada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura. Do ponto de vista religioso, a Constituição traz algumas observações. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Está assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, além de proteção aos locais dessas celebrações. Inclusive, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Vale lembrar que a promulgação da Constituição marcou o processo de redemocratização do Brasil.
E o factual, ou seja, a notícia do dia ou da semana, também tem espaço aqui na Rio TV Câmara. Por isso que em 2016 nós criamos um programa justamente para abordar as principais notícias da cidade. Com vocês, o Rio em Pauta. Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre transporte público. Uma lei municipal multa quem depredar os ônibus ou as estações do BRT. O prejuízo é de quase R$1,5 milhão por mês. O modelo de BRT existe em 140 países. Aqui no Rio de Janeiro, o sistema é operado por um consórcio de empresas privadas. De acordo com o BRT, são feitas 8.000 viagens diárias com uma frota de 440 ônibus. No entanto, o sistema tem sofrido com os constantes atos de vandalismo. São, em média, 100 por dia. O prejuízo chega a R$1.004.000 por mês. Uma lei sancionada no final de junho pelo prefeito Marcelo Crivella prevê uma multa de R$5.000 para quem depredar uma estação ou ônibus do BRT. O valor aumenta em 50% em caso de reincidência. Quem não pagar a multa em 10 dias úteis terá um nome incluído na dívida ativa do município. Mas será que essa lei vai ajudar a impedir atos de vandalismo no BRT? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com Suzy Balussier, diretora institucional do BRT. Obrigado pela sua participação. Desde que a lei, Suzy, foi sancionada pelo prefeito, os ataques diminuíram? Olha, a gente ainda não conseguiu ter essa percepção. Os índices ainda continuam bastante altos, mas a gente está trabalhando já na campanha para alertar as pessoas que agora isso vai ser passivo de multa. As grandes coberturas também estão presentes em nossa programação. Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro sediou o evento global Rio +20. Os principais chefes de estado estiveram por aqui. Era o município sendo capital mundial do meio ambiente 20 anos após a Eco 92. E para celebrar todo aquele momento, nossa equipe visitou uma central de tratamento de lixo da Conlurb, que fica em Seropédica. O Emílio, que está aqui do meu lado, ele é o gerente aqui da usina e vai nos mostrar como é que funciona todos os processos aqui dessa estação de tratamento. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, bom dia. Essa estação de tratamento de resíduo, ela recebe parte do lixo in natura da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem como objetivo receber esse lixo in natura e separá-lo em materiais inertes, que a gente chama de papel, papelão, vidro, ou seja, materiais potencialmente recicláveis e separar também a matéria orgânica com a qual nós faremos composto orgânico para devolvê-lo para a terra. Emílio, eu estou vendo essa máquina aqui que parece aqueles caminhões que misturam concreto, né, que a gente vê rodando e misturando concreto. Essa máquina serve para quê? Na verdade, ela não tem os mesmos princípios de um misturador. Ela utiliza a rotação para fazer o seu trabalho. A coincidência é para aí. Ela utiliza essa rotação para conseguir separar o material, ou seja, a matéria orgânica, que normalmente é mais pesada, cai. E o material inerte, papel, papelão, plástico, normalmente sai por cima. Já é uma etapa do processo, uma das algumas etapas do processo de separação. Nossa, como o tempo passa rápido, não é? Mas vamos continuar lembrando? Então, que tal conhecer uma das confeitarias mais famosas e tradicionais do país? Eu estou falando da Confeitaria Colombo, que esse ano completou 124 anos de existência. Preservar a nossa história era um dos objetivos do programa Casas Centenárias, que nós exibimos em 2014. Em 1894, o Brasil se preparava para a segunda eleição presidencial, a primeira de forma direta. Prudente de Moraes foi eleito com quase 90% dos votos. A população brasileira na época era de aproximadamente 15 milhões de habitantes. Nesse cenário, foi inaugurado no dia 17 de setembro a Confeitaria Colombo, pelos portugueses Joaquim Borges de Meireles e Manuel José Lebrão. Localizada no centro histórico da cidade, a confeitaria se tornou, quase 100 anos depois, patrimônio histórico e artístico do Rio de Janeiro.
Sua decoração remete à sofisticação dos salões europeus. Os espelhos são belgas, o mobiliário é de jacarandá e as bancadas são de mármore italiano. Já as louças são todas do começo do século XX e as taças bordadas a ouro. No teto, uma clarabóia em mosaicos coloridos ilumina a confeitaria com luz natural. Desde a sua inauguração, a confeitaria se tornou ponto de encontro entre intelectuais e chegou a ser considerada extensão da Academia Brasileira de Letras. A cidade do Rio de Janeiro está repleta de casas centenárias, como a Confeitaria Colombo. Vale a pena visitar. Mal com U ou mal com L? Esse é apenas um exemplo de como é preciso estar atento em relação ao nosso idioma. Foi pensando nisso que nós lançamos o Que Língua é Essa? Esse foi um programa que eu apresentei e que continua bem atual. Olá! Hoje vamos falar de duas palavras que costumam gerar dúvida. Ratificar e retificar são palavras parônimas, ou seja, têm uma pronúncia e uma grafia parecidas e por isso muitas pessoas se confundem. Mas preste atenção, pois o sentido delas é bem diferente. Ratificar significa confirmar, reafirmar, comprovar ou validar algo. O sentido será sempre de confirmação, aprovação ou concordância. Já a palavra retificar pode ter vários significados dependendo do contexto. O mais comum é o emprego no sentido de corrigir ou emendar. O termo retificar é derivado de reto, ou seja, de alinhar, endireitar. Vamos aos exemplos? Ele retificou o acordo. Aqui o sentido foi de corrigir ou modificar o que foi acordado. Ele ratificou o acordo. Já neste exemplo, o acordo foi confirmado. E aí, aprendeu a diferença entre ratificar e retificar? E agora o Rio TV Memória abre espaço para a maior festa popular do mundo. O Carnaval sempre foi um tema presente nas nossas matérias e nas produções. Em 2010, nós exibimos uma reportagem ensinando a fazer o sapato, peça tão fundamental durante um desfile. O tempo de desfile de uma escola de samba do grupo especial é de 85 minutos. É o tempo que a escola tem para mostrar a sua evolução e a sua beleza. E é também quando o público aproveita para apreciar a beleza, principalmente das fantasias. Só que poucos imaginam o trabalho que é fazer uma fantasia dessas. A quantidade de profissionais envolvidos, a quantidade de etapas também que acontecem nesse processo de produção, que são muitas e muitas vezes feitas em locais diferentes do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui, por exemplo, em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, para mostrar esse ateliê de calçados, que é especializado nessa parte da fantasia, né? Só a parte dos pés. E a dona Edna é responsável por esse ateliê, que vai contar para a gente como é que funciona aqui esse processo de produção. De início, um modelo. Corta o tecido, faz a montagem da sapatilha, que é o mais simples. Depois, costura, monta a sapatilha. Agora, se você quiser ver a montagem de uma bota, eu posso te mostrar aqui fora. Ok. Vamos só terminar a sapatilha. Você botou aqui essa parte da sapatilha e o calçado aqui, a sola. É. Depois que dobra, passa a cola e vem com a sola e cola. Mas nós também fizemos matérias dentro dos barracões, mostrando os preparativos finais das escolas de samba. Esse foi o foco das nossas coberturas de 2016 e 2017. Brilha o cruzeiro do sul, no oriente já lá, céu de Xerazade. A viagem pelo mundo encantado e quente do Marrocos começa na Vila Vintém. Em comum, o clima de altas temperaturas, típico da zona oeste do Rio. João, um dos funcionários mais antigos da escola, enfrenta calor no barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel. A sensação térmica cantada no enredo vai incendiar a avenida. Não existe mais quente! A garra da comunidade é muito importante nessa hora e o calor deles, né, para poder ferver a Sapucaí. A Mocidade Independente de Padre Miguel vai comandar no Sambódromo uma caravana por terras mágicas.
As 1001 Noites de uma Mocidade para lá de Marrakech propõe uma viagem sobre um tapete mágico, em que o viajante vai descobrindo os mistérios que unem as culturas do Brasil e do país africano. A gente descobre que muitas palavras que a gente fala derivam da língua árabe, o próprio algarismo, os números, né? Então, ao mesmo tempo que a gente encontra diferenças na cultura, a gente encontra similaridades. Azul e Branco de Madureira vai levar para a avenida os mistérios e as belezas dos maiores rios. A inspiração veio do clássico samba de Paulinho da Viola. Mas no lugar de "Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar", o enredo precisou ser alterado para evitar qualquer tipo de problema relacionado aos direitos autorais da música. Foi aproveitado um verso do samba enredo. Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar? Leva para a avenida o Rio Portelense e esse rio vai agregando características de vários rios do mundo. Então a gente vai levar um rio que fala sobre cultura, sobre arte, sobre música e vai passear pelo planeta até chegar no rio mais importante, que é o próprio Rio da Portela. Com o enredo, o monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu, a Beija-Flor foi a campeã do carnaval desse ano. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que pegou o amor, vem aprender na Beija-Flor. Essa obra tem determinados elementos que incidem sobre a questão da ambição e do abandono. Né? Aquele que cria as coisas e depois deixa as coisas viverem a própria sorte, entrega essas coisas à própria sorte. Né? Essa relação entre ambição e abandono gera o elemento fundamental de qualquer ação cênica teatral, que é o conflito. O conflito é todo o processo de intolerância que geram entre esse embate desses dois personagens centrais. Ó pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na Beija-Flor. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na Beija-Flor. E o que falar sobre as marchinhas? A repórter Simone Braga entrevistou um dos maiores compositores do gênero. João Roberto Kelly é o autor de grandes sucessos como Cabeleira do Zezé. A marchinha de carnaval é um gênero musical popular que vem atravessando décadas e está incorporada à cultura musical do Brasil. E um dos grandes compositores de marchinhas é o João Roberto Kelly, autor de grandes sucessos como Cabeleira do Zezé e Maria? Sapatão. Sapatão! João Roberto, nosso grande rei das marchinhas. Qual é o segredo para as marchinhas atravessarem décadas e sempre fazerem esse sucesso em todas as gerações? Olha, por incrível que pareça, o segredo eu não sei. Eu não sei. É a receptividade popular, né? Isso sim é que torna uma marchinha eterna, né? Vamos dizer assim. Passando de geração em geração. Agora, uma coisa eu lhe digo. A maior sensação, o maior prazer que eu tenho é justamente esse. É ver uma marchinha passar de geração em geração. Por exemplo, a Cabeleira do Zezé tem mais de 50 anos. Que prazer maior do que esse eu ver a garotada cantar agora, o pessoal descendo as ladeiras da Lapa ali, e todo mundo cantando, todo mundo vibrando. Um pouquinho pra gente. Eu já vi isso há mais de 50 anos atrás. Tá bom? Então é. Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E é nesse clima que a gente se despede. Até o próximo Rio TV Memória. Tchau, tchau.